Boas noites a todos. É realmente um grande jantar. Tenho uma honra muito grande em poder estar aqui convosco, não apenas num jantar de reis, que fecha sempre um ciclo muito importante, o ciclo que dedicamos mais à família, aos amigos mais próximos, em que lembramos aqueles que precisam mais, o ciclo natalício e também aquele em que se formulam os melhores votos para o ano que há de vir. Sobre isso falarei já de seguida, mas não quero antes deixar de agradecer o convite que me fizeram para estar aqui, dizia eu, não apenas neste jantar de reis, mas também num jantar em que o Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD dos Arcos anunciou a decisão de apoiar a recandidatura do João Manuel Esteves à Câmara de Arcos de Valdevez. Tenho um gosto muito grande em associar-me a este anúncio e, portanto, ao caminho que se vai fazer, respeitando os estatutos do partido, para que todas as decisões sejam tomadas pelos respectivos órgãos, para que se formalize a candidatura, mas, sobretudo, porque é assim que estaremos em condições de poder trabalhar para poder ter um bom resultado nas eleições deste ano. Como o vosso Presidente da Câmara disse muito bem, com humildade democrática, as eleições nunca estão ganhas à partida. É no dia das eleições que se decide quem ganha. As eleições não são a fazer de conta. Mas nós temos boas razões para acreditar que podemos ter o resultado que almejamos. Porquê? Porque o trabalho que foi feito neste mandato foi um bom trabalho, ao melhor nível do trabalho que temos feito ao longo dos últimos anos, para não dizer do trabalho que sempre desenvolvemos desde que há eleições livres em Arcos de Valdevez. Portanto, quando se parte para as eleições, escolhendo uma boa equipa, que tem bons resultados para mostrar, metade da boa confiança que precisamos de ter, já levamos connosco. Porém, nunca se ganha as eleições, sejam elas quais forem, olhando apenas para o que se fez. Disse isso ainda não há muito tempo, aqui há um ano e pouco, na campanha eleitoral para as eleições legislativas. As eleições também se ganham a pensar no futuro, a olhar para a frente, a acrescentar àquilo que já fizemos e que já alcançamos. Aconteça o que acontecer, e aí nos Arcos o que aconteceu foi bom, o nosso objetivo é sempre construir em cima daquilo que já conseguimos, reunir mais vontades, mais pessoas e alcançar resultados ainda mais positivos, mais altos, melhores do que aqueles que já alcançamos. O mundo não fica parado. E os Arcos de Valdevez não têm ficado parados ao longo destes anos. A razão é mesmo essa. É porque sempre se fixam objetivos mais ambiciosos, que, no entanto, são objetivos que podem ser alcançados. Estou convencido que é isso que pode acontecer, portanto, para grande alegria nossa e dos Arcos, neste ano de 2017, com as eleições autárquicas. E recordar-me-ei, quando for tempo disso, do dia em que estivemos aqui, a relançar essa esperança para fazer esse caminho que temos ainda de fazer para merecer o voto e a confiança que esperamos poder conquistar no dia das eleições. Levamos na bagagem o bom trabalho que fizemos, mas precisamos de levar também na bagagem um objetivo, um programa que seja mobilizador para os arcoenses. E eu diria para os portugueses, porque o PSD apresenta-se nestas eleições
como grande partido que é, nacional, em todos os municípios, com o objetivo de poder fazer boas escolhas e de poder levar a todas as regiões do país, a todas as municipalidades, propostas realistas, mas ambiciosas, equipas bem preparadas, que possam dar a todos os portugueses a convicção de que, no que está ao alcance dos municípios, nós podemos ter um futuro melhor, que é isso que conta. E com isto regresso ao nosso jantar de Dia de Reis, em que se fazem votos para o ano que temos pela frente. Os nossos votos, no que respeita ao país, só podem ser os melhores votos. Quem está na política quer sempre o melhor. Não conheço ninguém que deseje o pior para a sua terra ou para o seu país, para a sua empresa, para a sua família. Só alguém, enfim, que não esteja muito ciente das coisas. Às vezes acontece perder o juízo, mas não é o nosso caso. Nós desejamos sempre o melhor para o nosso país. Apesar de não termos a responsabilidade hoje de governar, porque essa responsabilidade foi assumida por outros, mas o facto de estarmos na oposição não significa que para nós as coisas só possam correr bem se correrem mal ao país. Seria um absurdo. Quem se esforçou tanto como nós nos esforçamos para que as coisas corressem bem para Portugal, não haveríamos de querer agora que corressem mal. E já o disse noutras ocasiões, e volto a dizê-lo aqui, quem me dera poder regressar um dia a funções governativas em circunstâncias bem melhores do que aquelas que tivemos de enfrentar em 2011, quando essa responsabilidade me apareceu em primeiro lugar. Portanto, nós desejamos sempre o melhor. Claro que desejar o melhor não significa estar de acordo com o que está a ser feito. A nossa convicção é que o sentido geral do governo não é aquele que devia ser. Não é por não sermos nós a estar no governo. Às vezes podia-se dar o caso de estarem outros na nossa vez a fazer coisas com as quais concordássemos. Que disséssemos, olha, se eu estivesse lá, decidia na mesma. Fazia da mesma maneira. Mais assim, mais assado, mas no essencial era isto que fazia. Podia dar-se esse caso. Os partidos são diferentes, muitas vezes estão em desacordo, mas há muitas vezes em que estão de acordo. Porquê é que eu digo que não estamos satisfeitos com o que se passa? Porque o país passou dificuldades muito grandes e conseguimos ultrapassá-las, felizmente. Mas o facto de as termos ultrapassado não quer dizer que esteja tudo resolvido. Não quer dizer que não haja uma dívida grande para pagar no país, e ela existe, é dividida entre o Estado e os privados. Ainda há um nível de desemprego muito elevado. Tivemos hoje boas notícias sobre o nível de desemprego atingido em outubro. Nós começámos em Portugal a fazer baixar a taxa de desemprego, que atingiu um máximo de quase 18% no início de 2013, para atingir, ainda há um ano atrás, perto de 12,5% e agora está em perto de 10,6%. É uma boa notícia. E nós gostamos de boas notícias, evidentemente. Mas isso não nos pode fazer esquecer que nessa taxa de desemprego que está a baixar, há muitas pessoas que estão a passar para a sua situação de aposentação, que saem do mercado de trabalho, que saem do mercado ativo. Nós precisamos também de ver criar emprego. O desemprego não baixa só com a criação do emprego. Também pode baixar, como
nos explicaram durante 4 anos, porque há pessoas que saem da população ativa. Uns porque se aposentam, outros porque saem do país. Isso, em parte, explica a diminuição do desemprego. Mas o que nós gostamos é que o desemprego seja explicado, sobretudo, quando desce, pelo aumento do emprego. Isso é que é importante. Ora, o aumento do emprego estabilizou. Não tem sido possível criar emprego a níveis maiores do que aqueles que nós criávamos em 2015 e em 2014. E isso está associado ao facto da nossa própria economia não estar a crescer tanto. Isto faz sentido. Quanto mais cresce a economia, mais cresce o emprego. Não necessariamente ao mesmo ritmo, mas com desfazamentos que os economistas conhecem bem, no mesmo sentido. Mas a nossa economia não está a crescer tanto como crescia em 2015. E o Governo acha que este ano, de 2017, por melhor que as coisas corram, também não crescerá tanto como em 2015. O que não é um progresso. Por que é que as coisas acontecem assim? Não é por acaso. É porque as decisões que têm vindo a ser tomadas não favorecem um crescimento maior. E nós precisamos de crescer mais. Dir-me-ão assim, está bem, mas se fosse só com os desejos, tudo corria sempre pelo melhor, bastava a gente desejar. Não é assim. Há outros países que passaram por processos muito parecidos com o nosso. A Espanha, aqui ao lado, não teve formalmente um resgate, mas é só formalmente, porque na prática teve de fazer quase tudo o que nós fizemos para poder ultrapassar a situação difícil em que estava. Temos a Irlanda, essa teve mesmo um resgate. São países, portanto, que passaram por problemas muito parecidos com os nossos e, no entanto, estão a crescer a um ritmo muito superior a Portugal. Aqui a Espanha cresce mais do dobro. A Irlanda quase o triplo. Portanto, é possível, não é assim um desejo irrealista dizer precisávamos de estar a crescer aí 3%, 2,5%, 3%. Porquê é que estamos a crescer menos de metade disso? Porquê é que nesses países o dinheiro é mais barato do que cá? E isso conta quando se tem de investir para criar emprego. Porquê é que lá, quando se vai buscar dinheiro ao banco, quando o Estado precisa de ir buscar dinheiro para investir, se paga muito menos do que cá? E se cresce muito mais do que cá? É disto que estamos a falar. O que é que podíamos estar a fazer que os outros fizeram para poder ter hoje um resultado melhor? Eu já disse algumas vezes, se o governo que tomou posse em novembro do ano passado, em vez de ser um governo revanchista, que quer desfazer à força o que o anterior fez, tivesse sido um governo que dissesse, muito bem, o que passou, passou, tivemos um resgate, houve medidas difíceis que se tiveram de tomar, houve medidas de transformação estrutural que nem sempre se conseguem tomar, foram tomadas naquele ambiente. Vamos agora olhar para o futuro e ver o que é que podemos fazer em cima disto. Eu estou convencido que um governo do Partido Socialista, não sei se seria possível com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, isso já é outra conversa, mas isso caberia ao Partido Socialista avaliar. Mas eu estou convencido que um Partido Socialista que olhasse para o governo desta maneira teria melhores resultados do que aqueles que este governo alcançou. Porque é mesmo assim, quando nós queremos alcançar mais do que aquilo que já temos, temos de fazer mais qualquer coisa, não é menos. É assim em todo lado.
Se numa empresa nós quisermos faturar mais, vender mais, exportar mais, claro, temos de ter bom produto, competitivo, a bom preço, com qualidade. Mas temos de ter possibilidades de produzir mais se formos bem-sucedidos. Se tivermos muita gente a querer comprar e a gente não tiver para o oferecer, como toda a gente sabe, a única coisa que se pode fazer é aumentar o preço. Mas quando estamos a competir no mercado global, se aumentarmos muito o preço, deixamos de vender porque há mais quem venda. Portanto, se não tivermos condições para investir mais, para sermos mais exigentes, para termos ainda mais qualidade, para apresentarmos um produto melhor, é muito difícil vender mais do que no ano anterior e fazer melhor ainda. Se queremos fazer mais e melhor, temos de nos esforçar. Não basta gerir o que está. Mas estão a ver, este governo tomou a decisão não só de não ficar só a gerir o que está, mas ficou a desfazer uma parte do que estava feito. Então é muito difícil acrescentar. E será possível ao governo mudar a agulha e fazer melhor? Eu direi, possível é. Se aprender com os erros de 2016, pode fazer melhor em 2017. E em vez da economia crescer tão pouco como está previsto, talvez possa crescer mais. Mas para isso tem de haver alguma coisa que acrescente. O que é que temos de fazer para criar mais emprego, para as nossas empresas terem uma perspectiva ainda mais favorável para as exportações e para crescer? Temos de aproveitar melhor as condições externas. Hoje em dia está muito em voga dizer-se que o mundo vai perigoso e que há muitos riscos lá fora. Mas nós tivemos dinheiro muito barato, petróleo barato este tempo todo. Porquê é que não se aproveitaram essas condições? Porquê é que se andou antes a aumentar os combustíveis, os impostos sobre os combustíveis, em vez de aproveitar o petróleo barato? Se calhar teríamos crescido mais se, em vez de aumentar os impostos sobre os combustíveis, tivéssemos utilizado, como os outros usaram, os combustíveis mais baratos. O dinheiro não dá para tudo. Este governo fez uma opção. Centrou-se muito nas escolhas de consumo e em conseguir restituir rendimentos na função pública. Nós respeitamos isso. Tomáramos nós ter tido possibilidade de andar mais depressa nessa dimensão. Mas depois há outras coisas que se apresentam de fatura. Se queremos cumprir as metas e para o déficit não ser muito grande, é assim. Não se investe. O Estado não investiu. Cortou o investimento em quase 26%. Não é 2%, é em quase 26%. Reduziu significativamente o investimento público. Se tivéssemos sido nós a fazer uma coisa destas, meu Deus, o que não teria sido. O que se dizia por causa do investimento público. Pois bem, ele agora foi reduzido quase 26%. Isto paga-se. Os serviços públicos não funcionam da mesma maneira. E hoje os funcionários públicos sabem, seja nos hospitais, seja nas escolas, que há menos dinheiro. Parece uma contradição, não é? De um lado o discurso a dizer que acabou a austeridade e do outro lado não há dinheiro. E como não há dinheiro, os serviços que se prestam ressentem-se disso. E há instabilidade nas escolas, no sistema de saúde, onde as dívidas começam a aumentar, os prazos de pagamento a alargar-se. É isto um bom caminho? Não é. Pode haver a ilusão de que as coisas estão a correr muito bem. Mas a gente já viu estas coisas acontecerem. E não nos entusiasmamos com o que está a passar. Pelo contrário, dizemos com clareza aos portugueses: se queremos, como os outros conseguem, crescer mais, ter mais geração de emprego e, com isso, poder lutar um bocadinho melhor no combate às desigualdades e às injustiças, se queremos isso, então temos de ter uma agenda reformista no país. Essa agenda o Partido Socialista não tem
E os partidos que o apoiam no Parlamento não têm uma agenda reformista, têm ainda mais intensamente aquela agenda revanchista que esteve em 2016 em cima da mesa. E essa agenda passa por desfazer ainda mais a reforma laboral que se fez, para ser ainda mais difícil às empresas contratarem e terem flexibilidade laboral. É meter mais gente ainda no Estado, quando o Estado já tem dificuldade em pagar aos que lá estão. É criar condições para tornar o nosso crescimento ainda mais anémico. E no fim disto tudo, o resultado perverso é que chegarão ao fim e dirão que não fizeram o suficiente para que a economia crescesse mais e para que pudéssemos estar melhor, porque era preciso ainda reverter mais e mais depressa, dirá o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que era preciso reverter ainda mais e mais depressa para que as coisas corressem melhor. E eu digo que isto é perverso, porque quanto mais for esta a linha que o Governo se prontifica para seguir, pior o resultado que vai colher. Não digam, portanto, que nós não chamamos a atenção, porque nós não queremos esse resultado. E chamamos a atenção para que o Governo possa arrepiar caminho e possa fazer de outra maneira. Nós merecemos isso. O país inteiro merece olhar para o futuro, não apenas com o entusiasmo de início de ciclo, mas com uma confiança sustentada nos nossos fundamentos económicos e sociais. Os fundamentos hoje estão a deteriorar-se. E se não queremos acabar mal, devemos exigir ao Governo que mude a abordagem política que está a fazer. Quero concluir dizendo o seguinte. Há no mundo países que estão a crescer e cujas populações não estão satisfeitas. Isto aconteceu em eleições importantes que tiveram lugar ainda há pouco tempo. Os politólogos têm dificuldade em explicar. Nos Estados Unidos da América, Donald Trump ganhou as eleições, diziam muitos politólogos, porque os americanos estavam insatisfeitos. E a gente pergunta, mas estavam insatisfeitos com o quê? Os Estados Unidos da América têm vindo a crescer muito mais do que a Europa e quase não têm desemprego, têm um desemprego virtual. Porque é que as pessoas haveriam de estar insatisfeitas? E, no entanto, estavam. Como estavam no Reino Unido, como estão noutros países europeus. Porque é que as pessoas estão insatisfeitas? Muitas vezes, porque não basta crescer. Há muitas pessoas que não estão satisfeitas com os empregos que têm, com a falta de perspectivas de melhorar a sua situação no futuro, de terem aquilo a que se chama a mobilidade social, que é uma coisa fundamental em sociedades democráticas. É ter a garantia de que uma pessoa, desde jovem, mesmo que venha de uma família mais carenciada, pode ter sucesso na sua escola e na sua vida profissional, apesar de vir de um ambiente mais deprimido economicamente. Isso é essencial porque a força de mudança no mundo está em darmos a todos as mesmas possibilidades de poderem fazer boas escolhas, de serem bem-sucedidos e de poderem, cada um à sua maneira, ser felizes. É isso que as pessoas querem. Se dissermos às pessoas, deves ficar contente porque estás empregado, não obstante a tua perspectiva ser, nos próximos 15 anos, fazeres a mesma coisa e não ganhares mais do que ganhas hoje, esta não é uma perspectiva interessante para a maior parte das pessoas. Porque as pessoas querem também atingir resultados melhores e achar que os seus filhos podem ir mais longe do que elas foram. Se a perspectiva não for essa, se a perspectiva for a dos nossos filhos poderem vir a ter menos do que nós já tivemos, essa não é uma perspectiva mobilizadora para a sociedade.
com a experiência que temos, com aquilo que sabemos, se Portugal quiser manter-se nesta divisão em que está, a de ser um país desenvolvido, que apesar das dificuldades tem segurança, Portugal é um país seguro, tem um nível de sistema de saúde desenvolvido, tem boas universidades, boa investigação. Se nos queremos manter neste campeonato de países desenvolvidos, temos de fazer pela vida. Não podemos ficar a granjear o que está. Não podemos ficar à espera que os outros nos desculpem ou que nos ofereçam alguma coisa. Não é a contar com a herança que a gente constrói um futuro melhor. Nem com a sorte. Como se costuma dizer, a sorte dá sempre muito trabalho. Se queremos realmente manter-nos neste campeonato de países desenvolvidos e nos queremos continuar a comparar com os que são desenvolvidos, não podemos sempre, todos os anos, ficar para trás. Se queremos ganhar tempo ou recuperar tempo perdido, temos de ter a ambição suficiente para poder incomodar o debate público, dizendo o que temos não nos satisfaz e precisamos de mais. E isso exige trabalho. Não é necessariamente consensual. Podemos não estar todos de acordo. Mas as mudanças não se fazem só estando todos de acordo. Se estivéssemos à espera de toda a gente concordar para se fazer alguma coisa boa, muitas vezes não sairíamos da situação em que estávamos. E como aqui já foi recordado, se hoje existe, em termos de política de rendimentos, quem no governo pense que se pode fazer muito mais, não tenham dúvidas, foi porque conseguimos fazer muito mais antes que agora demos folga para que alguma coisa de mais se pudesse fazer também. Mas isso não vai durar sempre. Estamos, portanto, quer nos Arcos, quer em qualquer ponto do país, enquanto Partido Social Democrata, a dizer: contem connosco para que as coisas corram bem, mas para que elas corram bem, vamos ter de as fazer de uma maneira diferente do que fizemos no país no último ano. E se queremos realmente ter a perspectiva nos próximos anos, não é só nos próximos meses, é nos próximos anos, de ter um país ainda melhor, vamos ter mesmo de nos incomodar e de nos esforçarmos. Mas foi assim que nascemos. O PSD, desde que foi fundado por Sá Carneiro, foi sempre o partido que não se acomodou às situações e que pôs uma agenda reformista à discussão. Fizemos-lo com o Sá Carneiro, fizemos-lo depois até com o Mota Pinto, quando não éramos o maior partido, voltámos a fazê-lo no tempo do Dr. Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, fizemos-lo seguramente em condições de dificuldades, na altura em que voltámos ao governo com Durão Barroso, e voltámos a fazê-lo quando iniciámos o nosso caminho mais recente de governo em 2011. E hoje, na oposição, não pensamos de maneira diferente. Nós não pensamos o país em função de estarmos no governo ou na oposição. Tal como está aqui destacado, nós levamos o país a sério e levamos os portugueses a sério. Estejamos no governo ou na oposição. Essa é a razão por que haveremos de voltar ao governo. Voltaremos ao governo porque o país precisa da nossa agenda reformista.
Desejo-vos um bom ano, a cada um de vós, às vossas famílias, um ano que traga saúde, que é precisa, boas notícias, também precisamos de nos animar, às vezes um banho de realismo faz falta, mas também gostamos de ter boas notícias, e há boas notícias na nossa realidade do dia-a-dia. Mas não nos costumamos equivocar quanto àquilo que é importante. Nós lutaremos em Portugal, pelos portugueses em 2017, por aquilo que é importante. Fazemo-lo na oposição hoje, haveremos de voltar a fazê-lo no governo. Um bom ano a todos e boas eleições.